tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Saudamos as emissoras da Boa Vontade que estão agora conosco em conexão nacional para o quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Você também que nos assiste pela mídia da Boa Vontade em todo o Brasil e no mundo, pelas diversas plataformas. A gente começa muito bem sob a força da saudação legionária. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Nós vamos aprender sempre mais com a religião divina, atendendo, respondendo às questões que chegam da nossa audiência. E hoje nos recordamos, o Evangelho do Pedagogo Celeste tem o registro de inúmeras passagens que relatam as curas promovidas por Jesus, algo que ele realizou há mais de 2000 anos. De acordo com a fé realizante e o merecimento de cada um, o Cristo curava doenças do corpo e da alma, promovendo a renovação do espírito e reestabelecendo a saúde física de diversas pessoas. E hoje, nos nossos dias, sim, hoje nos nossos dias, Jesus continua curando aqueles que buscam o seu divino amparo. Você já parou para pensar de que forma isso acontece? Chegam muitas questões nesse sentido e hoje nós vamos falar sobre as curas de Jesus na atualidade. Conosco, o pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, irmão Eduardo Isaías. Obrigada por estar com a gente mais uma vez. Seja bem-vindo, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma honra estarmos aqui na comunicação 100% Jesus. E vamos então às perguntas. Essa chega de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, é a Patrícia Riquelme. E a questão dela é a seguinte: como Jesus curava as pessoas, aliás, como Jesus cura as pessoas nos dias de hoje? Ele continua realizando os chamados milagres? Primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta, viu, Patrícia? Seja sempre muito bem-vinda aqui para trazer suas questões, suas dúvidas. Jesus, ele continua curando. E, aliás, é bom sempre lembrar que naquele período em que Jesus veio em sua primeira vinda visível, o que se tinha de conhecimento para sanar as enfermidades do corpo era muito pouco, era muito precário a forma de se combater as doenças naquele período. Por isso, o Cristo de Deus fazia muitas curas, inclusive para mostrar o poder divino e o conhecimento divino que estava muito à frente daquilo que nós chamávamos de conhecimento àquele tempo. Hoje em dia, graças também a um milagre divino, a própria medicina e a ciência se desenvolveram de uma forma muito avançada, a ponto de trazer curas também. E não deixam de ser curas promovidas pelo Cristo, afinal, muitos dos emissários, dos luminares desses campos de atuação, seja a ciência, seja a filosofia, a arte, a medicina, foram mandados por Jesus a seu tempo para trazer conhecimento essencial para que nós pudéssemos avançar, evoluir nesses aspectos também. Por isso, é uma obra do Cristo a própria medicina. Agora, é sempre importante nós lembrarmos que tudo isso parte do coração, da vontade de cada um em poder e querer realizar essas curas, o bem ao próximo, o conforto e o amparo a quem necessita. Eu lembro aqui, inclusive, da passagem do Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 14, especialmente no versículo 12, em que ele diz o seguinte: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, o Cristo de Deus colocou nas nossas mãos, nas mãos daqueles que querem o bem do próximo, todo o manancial, não apenas de conhecimento, mas principalmente de fé realizante, para que nós pudéssemos também promover curas e auxílio de tantas formas possíveis e necessárias. O milagre continua sendo realizado, sim. Aqui a segunda parte da sua pergunta. Inclusive, por exemplo, se nós formos pegar da atualidade, um acontecimento que se deu e que nem sempre a gente para raciocinar o quão milagroso ele foi, que é, por exemplo, o alcance da vacina para a Covid-19.
Geralmente as pesquisas, testes acontecem num tempo de pelo menos uma década para se conseguir promover, desenvolver uma vacina. Muitas levaram até mais do que uma década. E necessariamente nós conseguimos fazer isso, as primeiras vacinas conseguiram ser desenvolvidas em menos de um ano. É ou não é um milagre? É ou não é um fato extraordinário? Também promovido pela ciência, mas impulsionado, nós não podemos duvidar e nem esquecer disso, pelo poder divino que vem pelos seus emissários, pelos espíritos amigos, trazendo intuição, iluminação para que nós possamos também alcançar os grandes milagres aqui no dia a dia. Tudo isso precisa ser lembrado. E também é importante destacar que, embora os milagres que o Cristo de Deus promoveu trouxe saúde e cura para essas pessoas, muitas delas passaram muito tempo também sofrendo, ali procurando aquilo que parecia já ser uma esperança perdida. Por exemplo, a mulher que sofria com fluxo de sangue, a mulher hemorroíça, ela passou 12 anos à busca de uma solução para a sua saúde. Lázaro, muitos pediram para chamar o Cristo de Deus antes que ele viesse a padecer, mas o Cristo chegou e ele já estava desencarnado. Olha só, nós temos que também entender que o processo, que a gente passa, seja na doença ou sofrimento, de qual for a natureza, tem também um significado necessário para o nosso espírito de crescimento. O irmão Paiva, ele escreve em seu livro As Profecias Sem Mistério, páginas 195 e 196, um texto que eu acho importantíssimo, até mesmo para nós entendermos não apenas a natureza dos milagres, mas, acima de tudo, aquilo que o irmão Paiva traz sobre o recado moral dos milagres. O subtítulo é: Os perseverantes serão selados pelo Cristo. O sofrimento de Jesus é que muitos dos que corriam atrás dele, homens e mulheres, o faziam por um fator humano, enquanto o Cristo, por ter sido selado por Deus, lhes oferecia o conhecimento divino para que nunca mais tivessem fome, nem sede, nem doença, como vemos no versículo 16 desse capítulo 7 do Apocalipse de Jesus. Aqui ele traz então essas palavras só para nós podermos entender. O Cristo de Deus quer que a gente alcance o conhecimento de tal forma que nós mesmos possamos promover as curas. Isso depreende muita fé realizante, muito desenvolvimento e muito estudo, mas nós chegaremos lá também. Agradecemos muito a pergunta da Patrícia Riquelme, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Quanto aprendemos, obrigada mais uma vez. E agora, irmão Eduardo Isaías, a questão vem de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, o Renan Silveira. Ele conta o seguinte: a minha avó está doente, eu quero muito ajudar de alguma forma, mas eu não sou da área de saúde e também estamos distantes por causa da pandemia da Covid-19. Se eu orar pelas vibrações de cura do Cristo e dedicar a prece a ela, a vibração de saúde vai ajudar? Muito obrigado, viu, irmão Renan? Com certeza, essa é a resposta. Vai ajudar sim. Aliás, muitos são os relatos que nós encontramos, inclusive aqui na comunicação 100% Jesus, das pessoas que puderam interceder por intermédio da prece e ver verdadeiros milagres acontecerem, ver o amparo divino chegando a um lar, não apenas no campo da saúde, mas em tantas outras enfermidades, até mesmo da alma que nós sofremos, e as pessoas conseguiram alcançar aquilo que mais buscavam por intermédio da prece. Não apenas a que ela fazia, mas também essa intercessória. Como é chamada essa prece? Que é feita por outra pessoa e, mesmo à distância, em favor de alguém que sofre. O próprio Cristo de Deus deu um grande exemplo. Fica aqui para o nosso estudo e serve como uma chave para entendermos como a prece é fundamental. A cura do servo de um centurião é uma passagem belíssima que se encontra no Santo Evangelho do Cristo de Deus, segundo Mateus, capítulo 8, versículos de 5 a 13. Lá nós vemos o relato de um centurião que vai pedir em favor de seu servo e o Cristo de Deus se dispõe a ir à casa dele. Mas o próprio centurião diz que ele não era digno de recebê-lo, mas que se ele, por uma prece, pudesse rogar pelo seu servo, ele tinha certeza que seu servo ficaria curado, como aconteceu. E outros relatos também existem de natureza
parecida com essa. Olha só, a prece intercessória, ou seja, esse nosso contato com o Criador que se faz mesmo à distância daquela pessoa querida e alcança o coração. Mas há uma chave para que isso se dê. O próprio irmão Paiva esclarece nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 2º, a página é 177. Nós vamos a esta leitura que eu ofereço a você que nos acompanha também, para entendermos como alcançar esses milagres que tanto desejamos, que tanto buscamos e que com certeza virão ao nosso encontro, ao nosso auxílio. Deus concede tudo quando há amor na alma do suplicante. Tudo lhe é concedido se houver amor. Eis porque o novo mandamento de Jesus é a pedra filosofal, é matéria-prima, substância para ser transmutada. Se a prece não tiver amor, não entrará na vibração, perder-se-á no espaço. Qualquer que seja o pedido, que não seja do amor e para o amor, acabou se perdendo no vazio, porque Deus é amor. Então, a pessoa inutilmente pediu. Nós encontramos essas palavras aqui nas Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, volume 2º, na página 177, que o irmão Paiva transcreve essas palavras do saudoso proclamador da religião divina, o irmão Alziro Zarur. Portanto, se houver amor, irmão Renan, que trouxe essa pergunta, no seu pedido e, com certeza, a fé realizante, certamente vai alcançar essa sua prece, o coração de Jesus, que vai interceder em favor daquele que sofre. Agradecemos mais uma vez ao Renan Silveira de Guarulhos, São Paulo. E agora, irmão Eduardo Isaías, a questão da Célia Nunes. Ela é de Araguaína, no Tocantins. E diz o seguinte: Jesus curou muitos doentes enquanto esteve na terra e disse que poderíamos fazer tudo o que ele fez. A pergunta: de que forma isso é possível? Muito obrigado, viu, irmã Célia? É possível por muitos mecanismos que já trouxemos aqui, inclusive respondendo às outras perguntas. O próprio Cristo de Deus disse que nós somos capazes de promover essas curas, de fazer muito mais até do que ele fez, bondade a dele. Mas se nós formos pensar tecnologia, facilidades, nós temos que possam fornecer para a gente maior facilidade de alcance e até mesmo de promover bem-estar às pessoas que estão ao nosso redor. Mas nunca esqueçamos daquilo que o próprio Cristo de Deus nos trouxe como elemento-chave para as curas. No Santo Evangelho do Cristo, segundo Mateus, capítulo 17, versículo 20, ele nos diz: porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá, pois nada vos será impossível. Portanto, a fé realizante é a fórmula essencial para que a gente faça, promova essas curas. Agora, há um ponto também a ser destacado e que precisa muito da nossa atenção. As dores que nós passamos aqui na Terra, sejam elas de qual for a natureza, elas têm um papel fundamental no nosso crescimento. Muitas delas, inclusive, nós pedimos antes de reencarnarmos para passar. Nós combinamos, quando fizemos a nossa agenda espiritual, que é aquela coleção de compromissos que nós temos a cumprir aqui na Terra, nós dissemos: olha, eu quero passar por isso, eu quero passar por aquilo, eu desejo sofrer isso justamente para que eu aprenda tal e tal lição. Então, há da nossa alma já o compromisso em passar por certas provas. Muitas doenças vêm como essas provações que nós mesmos pedimos. Então, às vezes, nós queremos até socorrer alguém e dizemos: poxa, fulano de tal morreu, que pena, ai, a minha prece não foi ouvida. Não devemos ter essa percepção, porque a vitória não está apenas em a pessoa sair curada ou não de uma certa situação, mas em que o seu espírito encontre o crescimento necessário para prosseguir, porque a vida, de fato, ela vai continuar
mesmo após o desencarne. Agora, que ela prossiga sempre tendo em seu coração a certeza de que está fazendo aquilo que se é esperado desta alma, que se é pedido deste espírito a realizar aqui na Terra. Então, muitas vezes nós vamos orar e aí a pessoa nem sempre consegue alcançar a saúde pela qual nós pedimos. Não podemos sentir a frustração ou mesmo achar que o poder divino não está agindo, muito pelo contrário. Ele vai e muitas vezes até atenuando a dor de uma enfermidade pela qual a pessoa está passando, ou apenas até ajudando a compreensão daquele espírito que passa por aquele tratamento, se sente às vezes sozinho ou sozinha, ou sente que o poder divino a abandonou. Não. E a nossa prece às vezes vem como esse lenitivo, como esse amparo, como essa força a impulsionar o espírito a não deixar de lutar, porque desistir da vida jamais, e continuar prosseguindo a sua caminhada, seja aqui na Terra, com a saúde restabelecida, ou no mundo espiritual, onde sempre há vida e muita oportunidade de crescimento. Que a gente possa, então, ter também essa clareza. E o irmão Paiva traz como uma fórmula de nos chamar a atenção da maneira de promovermos aqui também verdadeiras transformações aqui na Terra, todos os dias, no seu livro Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, página 204, um subtítulo que eu gosto muito, se chama Milagres Socioespirituais de Jesus. Os milagres, as curas, não tinham apenas uma dimensão física daquela pessoa que encontrava ali a saúde, mas principalmente uma dimensão socioespiritual, das pessoas entenderem do poder que elas possuíam, de conseguirem compreender que havia esperança e sempre haverá, porque ela é, a esperança, é Jesus. Página 204 desta publicação. Aqui escreve o autor: Jesus, sendo o supremo governante do planeta Terra, em sua primeira vinda visível a este orbe, realizou também verdadeiros milagres socioespirituais e ampliou o nosso olhar sobre a religião, que além do forte acolhimento espiritual, que vou retornar, que além do forte acolhimento espiritual, igualmente por isso mesmo, todo o tempo que for necessário, altruísmo, solidariedade, generosidade, que saibamos viver tudo isso que é também religião para amparar aqueles que sofrem, independente de qual for a necessidade daquela pessoa que naquele momento lhe acomete, que nós saibamos estender as mãos para promover esses milagres que o Cristo de Deus nos dá a chance de fazer. Nós agradecemos muito a participação de todos hoje, especialmente com as perguntas e mais que isso com a audiência neste momento do quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. De maneira muito especial, a gentileza da participação do pregador ecumênico da religião divina, irmão Eduardo Isaías, trazendo a mensagem, as respostas fraternas, essa doutrina tão esclarecedora e acolhedora da quarta revelação, a religião divina. Nós vamos agora nos despedir das emissoras da Boa Vontade, que estão conosco em conexão nacional. Cada uma irá para a preparação local da corrente ecumênica de preces do Templo da Boa Vontade, e o irmão Eduardo Isaías prossegue com a gente na transmissão multimídia. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.